Eu ia perguntar a você, quando foi que você entrou no Novo? Como é que era a sua relação com a Amoedo? Como é que é a sua relação com a Amoedo? Eu sei que você já foi, inclusive, dirigente nacional do Novo, não sei se foi antes ou depois da saída do Amoedo. Queria que você falasse sobre isso. Claro. Bom, eu nunca tive relação nenhuma com a Amoedo. O único contato que eu tive com ele foi via uma videoconference só, foi uma vez apenas. Fui, aliás, uma das pessoas que mais... Eu estou no partido desde 2018, então quando eu fui para Brasília, eu já era filiada, foi a primeira vez que eu me filiei a um partido político, né? Mas o Novo, quando nasceu, tinha uma pauta muito forte anti-PT, né? Todos esses movimentos, quando nasceram ali, o Vem Pra Rua, o que me levou para a rua, era tudo meio que junto e misturado. Lá eu fiquei próxima da bancada, de nomes da bancada, fui conhecer mais sobre o partido e acabei aceitando um convite para vir ser vice-prefeita daqui. Eu saí direto para a política e aí começou toda uma bagunça dentro do partido e eu descobri o que era o Novo. Eu várias vezes quase saí, né? Eu acabei renunciando, inclusive, à vice-prefeitura depois da expulsão do Felipe do partido. Fui completamente contrária a várias decisões do partido, como, por exemplo, o impeachment do Bolsonaro, né? Eu me posicionei completamente contra e ali foi um divisor de águas. Eu praticamente quase saí do Novo, só fiquei depois que se decidiu que isso foi um grande erro e aí sim começou o processo de mudança e expansão da Amoedo. Então, fiz campanha para o Bolsonaro, né? Durante as últimas eleições. Aliás, eu fiquei muito mais triste com o resultado do segundo turno, do que com a minha não eleição no primeiro, dado que foi um prazo curto, né, que eu tive para deputada federal. Exatamente por isso, porque eu tive um conflito muito grande dentro do Novo. Era o único lugar que eu tinha espaço, então uma completa desconhecida só tinha ido para Brasília, mas não tinha espaço em nenhum outro lugar. E aí eu decidi que eu ia mudar o Novo por dentro. E eu fui uma das pessoas fundamentais para isso, tanto que eu me transformei em dirigente para reformular toda a nossa comunicação. Né? Hoje o Novo é um outro partido, desde a expulsão da Amoedo. Aliás, eu tenho vários tweets pedindo essa expulsão. Né? Sei o trabalho que foi esse nojinho de dizer que é tudo igual e do voto nulo. Nunca foi isso. Tem posicionamentos claros nas minhas redes falando, e eu fiz campanha para o Bolsonaro. Nunca achei que era a mesma coisa. Imagina, o governo do PT e o governo do qual eu participei, que eu sei o que foi feito ali. Então, mas a gente transformou o Novo por dentro. E eu consigo dizer que é um dos poucos que partido outro no Brasil que conseguiu expulsar o seu cacique. Então, eu vejo que isso foi um mérito, de fato, de um levante interno de pessoas que entenderam aquilo que estava acontecendo e houve uma transformação total. Tanto que culminou agora com a vinda do Salles. Né? Você até me perguntou dessa questão toda ambiental. O Salles é um, né, dos idealizadores da lei aqui que regularizava o crédito de carbono também. Então é isso, não é? Vi até uma entrevista dele hoje, né? Depois de todos aqueles ataques, a gente está vendo aí, né? Recorde de queimada, esse desgoverno todo. Então ele foi alguém que sofreu muito, inclusive sofreu na mão do Amoedo. Então, mas o partido, ele expurgou esses quadros. E eu fiquei por conta disso, né? E eu fui uma das pessoas que ajudou nesse processo, sem dúvida nenhuma. Tanto que o Amoedo fez questão de declarar o apoio dele à Tabata do Amaral, aqui em São Paulo, né? Claramente, isso mostra quem é que tá, qual que é a cabeça dele, né? E como é que você foi parar no governo Bolsonaro? Foi na Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento, né? Justamente debaixo do Paulo Guedes. Como é que você foi parar lá? A convite do ministro. Eu tenho uma história com o ministro incrível. Eu fui contratada por ele ainda na iniciativa privada, grávida de 3 meses. Então, além de tudo, eu tenho uma... Ele, além de um cara incrível, né, do ponto de vista profissional, ele é um ser humano como poucos, assim, tem um carinho imenso, uma admiração imensa. E ele me fez o convite quando foi. Ele disse, Marina, eu preciso de gente boa, vamos, né? Muitas das pessoas que já tinham trabalhado com o ministro antes foram convidadas. Eu fui até lá, te confesso que para negar, Paulo, mas quando eu vi aquilo ali acontecendo e todo aquele time, né, um monte de gente como eu, assim, né, jovem, que estava longe da família, que estava realmente trabalhando para construir um país melhor, eu vi que era uma oportunidade única e que eu não podia ficar de fora. Eu nunca gostei de me sentir covarde, então, apesar de todo o desafio do ponto de vista pessoal que foi o meu maior aprendizado. E eu falo que foi onde eu consegui, de fato, ter mais impacto.
né, e na vida, no curso do nosso país, assim. Então, tem uma admiração imensa por ele, pelo presidente Bolsonaro, que me permitiu isso, né, sem dúvida alguma. E é isso, eu acho que a gente, o que falou em Brasília, é que a gente planta semente, sabe? E foi nesse momento aí, Marina, que você começou a ter mais simpatia pelo Bolsonaro? Ou você já gostava do Bolsonaro, que você foi com a vontade de negar, né, de não aceitar o convite? Como é que você pensava do Bolsonaro quando você entrou no governo? O que você pensava do Bolsonaro enquanto você estava no governo? Eu já passei pelo setor público, sei que às vezes a gente fica meio pé da vida com a decisão das nossas lideranças. E quando você saiu, como é que ficou a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro? O que você pensa do Bolsonaro, do governo dele hoje, de fora? Claro. Eu acho que eu tive fases, né? Quando eu votei no Bolsonaro já em 2018, fiz campanha, eu vi que era o nosso grande veículo de mudança, e pelo fato de ter chamado o ministro... Ai, minha lente aqui tá horrível, deixa eu só melhorar aqui, eu não sei se o pessoal tá vendo. Na verdade tá bonito, porque parece que tá tendo uma luz assim em cima de você, parece que você tá recebendo uma iluminação divina, assim, uma unção. Eu vou até pedir pro pessoal da produção botar isso para mim, assim. Quem ia gostar disso era o Marçal, ia dizer que era sinal que tá sinalizando a frequência. Mas eu fiz campanha para ele, eu votei nele em 2018. Eu fui com muita alegria mesmo fazer parte daquele time. Trabalhei igual uma maluca. A gente tinha uma reunião que começava às 8 da manhã, minha filha estava entrando na escola e eu ficava fazendo videoconferência com ela, sabe? E foi ali que o ministro e o Salim começaram a me chamar de, principalmente, ministro de coração valente, porque sempre que caiu um pepino, não tinha como fazer, eles me procuravam. E a gente tem uma história ali, eu acho que de vários processos de desestatização que foram feitos. De fato, em 2020, a gente viu ali que a agenda começou a retroceder. Então, as empresas que estavam, né, no caminho da desestatização, algumas delas começaram a sair desse processo. E aí o custo, Paulo, para eu ficar longe da minha família, né, vendo todo um trabalho que foi feito até ali, cair aos poucos, foi muito grande. E eu acabei voltando para casa, e foi aí que eu decidi entrar na política e concorrer aqui. Mas você saiu decepcionada com o Bolsonaro, do governo, não? Não sei se decepcionada com o Bolsonaro, eu saí muito decepcionada com o sistema. Tanto que, se você vê toda a minha campanha para deputada, eu deixo isso muito claro, assim, sabe? Eu fui para lá acreditando que o nosso problema era privatizar a reforma administrativa e a reforma tributária. E eu voltei achando que era a reforma do judiciário e a reforma política. Porque a maior dificuldade que eu tive foi dentro do judiciário, muito forte. Só para você ter uma ideia, até setembro, a gente ainda estava discutindo, até setembro de 19, a gente ainda estava discutindo junto ao STF a questão da desestatização das subsidiárias da Eletrobras e da Petrobras, feitas ainda no governo Temer, entendeu? Então, com risco grande de ser revertido. Então, foi uma coisa inacreditável, né? O nível de dificuldade que a gente teve. A mesma coisa a reforma política, porque a mesma dificuldade dentro do Congresso. Você mandava qualquer projeto para o Congresso, voltava um monstro, né? Então, eu aprendi que você tem que tomar cuidado, né? Eu vi ali, não, melhor não mandar, melhor não ir, porque vai voltar um monstrengo. E a gente viu isso acontecer. Então, eu senti muito mais dificuldade, sinceramente, dentro do legislativo e do próprio judiciário do que dentro do executivo. Claro que tinha também dentro do executivo, principalmente alguns ministérios. É que a gente também pegou uma pauta que era mais complicada, né? Eu acho que não tem nada mais complicado do que perder o poder dessas empresas gigantescas. Cara, eles conseguiram... Meio ambiente, educação e cultura são as três mais complicadas, por incrível que pareça, pior do que desestatização. Coitado do seu colega de partido, Salles, pegou um pepino. Relações exteriores também, né? São pautas difíceis porque são muito caras para a esquerda. Mas, claro, desestatização... O poder de devolução de uma estatal, lembrando que eles quebraram o país via estatal, e agora a mesma coisa. Eles estão usando fundos de pensão para o PAC, né? Se metendo em empresas privadas, tudo aquilo que a gente viu acontecer está se repetindo. Então, a Petrobras tem prejuízo de novo,
né? Lembrando que eles quebraram uma empresa como a Petrobras. Então, o poder de fogo disso é muito maior do que qualquer orçamento federal, entendeu? Do que qualquer emenda parlamentar, do que qualquer coisa. O poder de polvo e de intervir no mercado e o mal que pode ser feito via estatais não tem paralelo, sinceramente. Qual o seu seria, se você fosse dar uma nota para o primeiro governo Bolsonaro de 0 a 10, qual que você daria? Hoje, com o benefício da perspectiva e com tudo Isso. que enfrentou, sei lá, 8 talvez. Não dá para dar mais porque não teve reeleição, né? Parecida com a minha, eu também daria uma nota 8 para ele. Qual nota você daria para o governo Lula até agora, esses 2 anos aí, 1 ano e meio? Deus, 0. Tá? Não, eu vou botar aqui, ó, sendo assim, 10 o Ronald Reagan e sendo 0 o Nicolás Maduro, que nota que você dá para o Lula? 2. 2, tá bom. Porque gostaria de ser o Nicolás Maduro, né? Talvez ele não consiga, mas eu vejo que essa deterioração institucional que a gente tem do STF, depois de todos os apontamentos dos governos do PT, né? Essa turma que está ali, do ponto de vista institucional, meu Deus do céu, sabe? É muito, muito, muito triste. Me preocupa demais.